Olá, sejam bem-vindos a mais um programa ID na sua TV Câmara Aracaju. Eu sou Luciana Gonçalves e esta temporada estarei à frente do programa ID, trazendo entrevistas com temas interessantes, leves e com entrevistados notáveis para você que nos assiste. E no programa de hoje, vamos bater um papo com Raul Silveira. Ele que é presidente do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, o IPAESE, que vai nos contar a sua trajetória de vida e à frente da instituição. Olá, Raul, seja bem-vindo ao nosso programa ID Aracaju. Bom, lendo um pouco da sua história, do seu currículo, você foi uma pessoa que já morou em vários estados. Eu queria que você contasse um pouco de sua trajetória, principalmente da sua infância, até chegar aqui hoje. Luciana, primeiro, obrigado pelo convite, Então, eu realmente fui uma pessoa nômade, Durante a minha vida, minha família, a gente foi bem nômade, por conta, enfim, de trabalho do meu pai, coisa que o nordestino já está acostumado, Que é mudar de município, mudar de bairro, enfim. Eu nasci em Paulo Afonso, no interior da Bahia, e lá, aos 3 anos de idade, meu pai teve uma oportunidade de emprego em São Paulo, que naquela época é muito comum, o pessoal ir para São Paulo, tentar a vida, como diz o povo, E aí, com 3 anos, a gente foi para São Paulo, eu morei em Guarulhos lá, com a minha família, até mais ou menos 8 anos de idade. E aí, de lá, meu pai foi demitido, e aí teve uma oportunidade de emprego em Maceió, que é onde a irmã do meu pai e minha tia morava, e aí nos mudamos para Maceió, lá em Alagoas. Passei 3 anos lá, e aí teve algumas situações difíceis também de meu pai perder emprego, enfim, que a gente precisou ir morar com a minha avó materna, que foi no interior de Alagoas, lá no município de Água Branca. Passei 5 anos lá, e quando eu concluí o ensino fundamental, teve a oportunidade de eu estudar em Paulo Afonso novamente, que é minha cidade natal. Lá em Paulo Afonso, eu fui morar com a minha avó paterna. Então, eu fui no ensino médio, passei os 3 anos do ensino médio em Paulo Afonso. Quis muito entrar na área de contabilidade, e lá na minha região, naquela época, não tinha faculdade, nenhum tipo de... nem faculdade particular, nem faculdade pública para contabilidade. Então, eu optei em vir para Aracaju. Não tinha família, não tinha amigos aqui. Então, eu prestei vestibular, passei na Universidade Federal e me mudei para cá. E você usou o seguro-desemprego? Isso. Na época, um pouquinho antes de eu vir para cá, eu era jovem aprendiz, Porque minha família nunca teve uma condição muito favorável. E aí, eu sempre fui um menino assim virado. Eu precisava... de qualquer forma, ter meu dinheiro, ter minha independência. Então, eu fui jovem aprendiz. Nesse período, a gente teve um probleminha de contrato, demitiram a gente no período errado, aí o contrato passou a ser indeterminado e acabou que a gente teve o direito a seguro-desemprego, que geralmente não tem. E aí, na época, eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, eu vou. E você veio sozinho, Vim sozinho. Eu falei pra minha mãe, eu vou, porque assim, eu tenho 5 parcelas de seguro-desemprego para receber. Já fiz as contas, porque eu não era contador ainda, mas já estava com as continhas feitas. Eu tenho 5 parcelas de seguro-desemprego para receber. Um período da universidade é mais ou menos isso, 5 meses, que diz que é semestre, mas não é 6, Então eu falei, eu vou tentar conseguir contatos para dividir apartamento, morar... Você conhecia alguém aqui? Eu conhecia um amigo que tinha um amigo que morava aqui. E aí, entrei em contato, ele não tinha quarto disponível, mas eu dividi quarto com ele, coloquei um colchãozinho lá no chão e dividi quarto com ele. E aí vim morar aqui. E aí tentei, Eu falei, eu tenho aí um semestre para conseguir alguma coisa para me ficar lá, porque meus pais realmente não tinham condições de me manter. E aí eu vim com essa parcela de seguro, estudei, e aí quando foi no último mês de seguro, quando no outro mês eu já não tinha mais, eu já estava pensando em não continuar aqui, foi quando Dona Wanda, Maria Wanda, que ela hoje ela é a diretora pedagógica de lá, mas ela é uma das fundadoras do IPAESE, que ela falou, vai ter um processo seletivo para estágio lá, na instituição. Se candidate, vá lá, eu vou colocar seu currículo lá. E aí eu fui, participei da seleção e fui aprovado. Então eu digo que o IPAESE é um dos pilares principais de eu me manter aqui em Aracaju. Então, na verdade, a sua história de vida se entrelaça totalmente com a do IPAESE. Totalmente, desde o primeiro período. Porque, e na verdade, você caiu meio que de paraquedas, digamos assim, lá, Porque... Você tem alguém surdo na sua família? Eu não tenho. Já teve algum contato assim? Eu não tenho familiar surdo, mas familiar de sanguíneo.
Certo. Mas Dona Wanda, Geórgia, que é a filha dela, e Vitória, que é a neta dela é surda. Certo. E a gente já tem uma relação de muito antes de eu vir morar em Aracaju, porque ela é do interior de Água Branca também. Então a gente já tem uma relação antes. E eu considero minha família. Você convivia então com pessoas surdas, então? Já convivi pouco, Certo. porque como ela morava em Aracaju e eu morava no interior, a gente não tinha essa convivência diária, essa convivência sempre. Mas sempre que dava, a gente se convivia, assim. Inclusive, quando eu vim morar em Aracaju, a primeira semana eu passei na casa dela, de Dona Wanda. Porque a questão de os meninos ainda estavam vindo para morar aqui, ainda não tinha conseguido organizar certinho a questão de mudança, né? Mas eu lembro que foi logo no começo, assim, no primeiro período, minha primeira experiência aqui em Aracaju foi lá no IPAESE. E aí eu fui estagiário no setor financeiro. De contabilidade. De contabilidade, exato. Então, na verdade, sua vida também já estava... Né, Deus vai organizando a nossa vida, né? E vai levando, vai levando. Vai desenhando. E você hoje, presidente do Instituto, que você já foi estagiário. Pois é, pois é. Quando eu fui estagiário, eu passei mais ou menos 8 meses aqui. A bolsa de estágio lá era baixa, até porque a instituição... Como é uma instituição sem fins lucrativos, então ela nunca teve muita oportunidade de estar pagando altos salários, bolsas que desse para me manter aqui 100%. Então, claro, foi primordial para me manter aqui em Aracaju, né? Continuar a vida aqui em Aracaju, mas eu tive que procurar uma oportunidade melhor porque eu que me sustentava, então era uma bolsa baixa para você pagar aluguel, transporte, alimentação. Naquela época ainda tinha Xerox, né, livros. E aí eu fui para outro emprego, uma agência de turismo, que hoje não existe mais. Que aí eu fui receber uma bolsa um pouco melhor e aí já deu para organizar melhor também minha vida. Já que você falou que tiveram pessoas, né, que lhe ajudaram quando chegar aqui, tem uma pessoa que quer falar com você aqui, lhe dar um recado. Bom. Olha, falar de você, Raul, é muito difícil, é muito emocionante para mim, porque tem um mix de emoções, porque eu sempre digo que você é meu primo do coração. Eu me lembro quando você chegou em Aracaju e você foi recebido no seio da minha família, porque você tem uma representação muito forte, né? A sua tia-avó foi a que me criou e a gente tem essa relação muito próxima. Mas, Raul, tem uma coisa que eu tenho que deixar registrada aqui para você, e principalmente as pessoas que vão entender o porquê você é tão especial. Todo mundo sabe que eu tenho uma filha surda, que não sabe vai ficar sabendo, e você está representando uma escola, um instituto de muita responsabilidade, de muito renome, mas foi você. E sempre eu falo assim, eu que sou mãe, eu que sou família, a gente tem a obrigação e o direito e a luta a uma causa. Mas você, meu amigo, meu primo, meu tudo, meu irmão, meu filho, tudo, a gente tem uma relação muito próxima. Raul, você foi escolhido a Deus, você tem uma missão linda. Eu agradeço, eu tenho só gratidão para lhe dizer o quanto você é especial, não só para mim, mas para os outros. Você tá colocando estrelinhas dentro daquele país. Nós temos, sabe, você é muito especial. Quem sabe, eu sei que tem muitos depoimentos que vai estar lhe falando que você é maravilhoso, alegre, brincalhão, amigo, fiel, tudo isso você é. Mas você tem uma dosagem especial. Você é um ser escolhido para transformar a missão, porque você, dentro dessa instituição, você galgou de voluntário ao presidente hoje no país. Meu muito obrigado, eu estou muito emocionada de falar com você e muito, muito feliz. Você é muito especial. Raul, você é do mundo. Muito obrigada, meu irmão. Um beijo. Maravilhosa. Eu imagino o que você está sentindo, porque eu não lhe conhecia até, né, pegar essa pauta para poder entrevistá-lo, mas quando eu assisti o vídeo que Georgia mandou, eu me emocionei bastante com as palavras dela, né, que você vê que é sentimento, né, ela lhe ajudou de alguma forma, né, no passado, e a gratidão dela se transformou também em agradecimento porque você também ajudou ela, a família, a filha. É como eu comentei agora há pouco, assim, é minha família. Ela é minha família aqui em Aracaju. Quando eu falei lá no começo, eu vim pra cá, não tinha amigo, não tinha família. Na verdade, ela era minha família, Dona Wanda era minha família. Então, assim, pra mim sempre foi gratidão, sabe? A gente tem que valorizar e entender que as pessoas que nos ajudam, porque a gente não consegue chegar em nenhum lugar sozinho.
Então a gente precisa valorizar essas pessoas que estão na nossa jornada, né? Para nos ajudando. Pode ser financeiramente, pode ser com uma palavra. Às vezes uma palavra muda tanta coisa na nossa vida. E Georgia é uma pessoa muito querida, assim. Então, se eu entrei lá, se eu permaneci no IPAES depois da minha saída, né, indiretamente, foi por conta deles, com certeza. E você percebe que ela tem um carinho de filho, né? Sim. Por você, e você está bem emocionada aí. Eu fico porque eu nem esperava, eu não estava esperando não, realmente, esse vídeo. Mas eu fico feliz, assim, porque é o mesmo sentimento que ela tem, eu tenho por ela também. É recíproco. É bem recíproco, de verdade. Certo. E me conte mais um pouquinho desse trabalho no IPAESE, né? Quantas crianças vocês assistem? Assistem não, quantas crianças são alunos, né, da escola? Pronto, o IPAESE, qual foi, desde que ele começou lá em 2000, no ano 2000, 2001, não sei exatamente a data, o objetivo é ser, viu-se a necessidade de ter uma escola voltada para o surdo, né, ter uma escola focada, porque pela deficiência que a escola regular tem de atender esse aluno surdo. Então, o IPAESE veio nesse sentido e se mantém até hoje. É uma escola bilíngue, desde o ensino fundamental a gente atende ali cerca de 70 crianças hoje, porque também na pandemia a gente teve um pouco de evasão. A gente está tentando trabalhar para que essas crianças que não retornaram pós-pandemia... Só um parêntese, quando ele fala bilíngue para o surdo, né? Sim. É a linguagem de sinais, a Libras e o português. Exato. Não é uma outra língua, no caso, né? Exato. É sempre falando em relação a Libras. E aí a gente hoje atende 70 alunos em média e estamos fazendo uma captação mais ativa para trazer de volta esses alunos que não retornaram depois da pandemia, que a gente teve mesmo essa evasão. E hoje a instituição ela foi criada nesse sentido de educação, tanto que é um instituto pedagógico, né? Então a ideia realmente é uma escola. Só que hoje a gente já vê o Instituto não só como uma escola. A escola ela é um braço do Instituto como um todo. Então agora a gente está trazendo outras demandas assim que já existiam e a gente não estava conseguindo ofertar, que é assistência social, a gente já colocou uma psicóloga escolar lá. Então a gente está começando a trabalhar. Mas voltado para os alunos ou para a comunidade geral? Então, algumas ações a gente volta para os alunos no dia a dia, principalmente os pais também, porque os pais eles precisam desse apoio, tanto assistencial quanto psicológico. A gente está dando esse reforço e a gente tem projetos e atividades que a gente engloba toda a comunidade surda. Então a instituição é realmente voltada para o surdo, independente dele ser aluno, ou já dele ser egresso, ou dele nunca ter estudado lá, mas para atingir mesmo a comunidade. E vocês hoje têm pessoas trabalhando lá que já foram alunos, não é isso? Isso. Hoje a gente tem professores que há alguns anos atrás foram alunos, se formaram no ensino médio, entraram na faculdade, se graduaram e hoje retornaram para a instituição como professor. Então a gente tem professor de Libras lá, a gente tem pedagogo lá na instituição. Então a gente tem, acho que hoje são 3 ou 4 professoras surdas lá. Bom, esse é Raul Silveira. A gente vai terminar aqui o primeiro bloco e já a gente volta para terminar o nosso bate-papo com ele. Estamos de volta para o segundo bloco e o nosso convidado de hoje é o presidente do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, o IPAESE, Raul Silveira. Bom, o IPAESE é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 27 de dezembro de 2000 por um grupo de pais de crianças surdas, se tornando a primeira escola especializada para surdos em Sergipe e a única escola bilíngue do estado. Além disso, é a única também da região Nordeste que contempla toda a educação básica, um marco na história da educação dos surdos em Sergipe. Vale ressaltar que a filosofia bilíngue, que a gente falou no primeiro bloco, para os surdos significa o conhecimento através da sua primeira língua, que é a Libras, e a segunda, que é o português. E como é que se dá esse aprendizado? Então, é como você falou, né? A primeira língua, a língua mãe deles é a Libras. Então, a gente é uma escola bilíngue que inicia com a Libras e tem o português porque é a língua nacional, né? Então, todos os alunos lá
desde que entram, desde da educação infantil, eles já são ensinados o português e a Libras. A Libras sempre como primeira língua. Quando a gente fala primeira língua é porque todos os professores lá, é uma escola bilíngue, então todos os professores, eles dão as aulas em Libras. A gente não tem esse modelo de ter um professor e de ter um intérprete. Todos os professores, eles são especializados em Libras e eles lecionam física, biologia, química, português, todas as disciplinas, inglês, todas elas em Libras. Então é por isso que a escola é bilíngue. Eu vou mostrar aqui um vídeo para você de um recadinho de uma pessoa bem especial. Tá bom. Que bom, que bom. Linda, Eu gosto né? muito de ver, porque os meninos lá, assim, desde que eu cheguei a ficar mais ativo agora na instituição, os alunos sempre me acolheram muito lá. Então sempre estão tirando brincadeira comigo, sempre estão agradecendo, porque desde que eu assumi a presidência a gente está fazendo algumas mudanças, porque realmente a gente tem essa dificuldade mesmo, financeira, de cultura, de tudo. E a gente vem fazendo algumas mudanças que estão sendo bem aceitas lá, estão sendo bem aceitas. Então, isso aí eu fico feliz quando eu vejo os alunos assim chegar em mim, brincar e agradecer. E eu ouço isso sempre. Aham. Muito obrigado, a escola tá linda, a gente tá adorando. E É aí eu acho reconhecimento, que né, do trabalho, né? isso que motiva a gente a continuar De trabalhando. uma doação, lá. né? Que você faz uma Isso, doação do exatamente. seu tempo, uma doação do seu serviço, né? E Porque esse realmente é reconhecimento- doação, né? Realmente é doação. Lá a gente não recebe nada. A diretoria, a gente não recebe salário, a gente não recebe auxílio nenhum. A gente tá lá exclusivamente mesmo para ajudar, para se dedicar o tempo mesmo. Agora, nessa época de fase de mudança mesmo, de sede, a gente tava lá sábado, domingo, à noite. Então, Não tem horário. não tem horário, não tem horário. Eu digo que eu sou contador, tenho minha empresa, mas fora isso, eu sou presidente do IPAESE e eu vivo também, né? Eu vivo a minha empresa e vivo o IPAESE. E aí eu tenho que me desdobrar em, enfim, em 2, 3, 4. Falando nessa parte mais governamental, o IPAESE ela é uma instituição que já foi reconhecida como utilidade pública em 2003 pela Câmara aqui de Aracaju e pela Assembleia Legislativa. E em 2007, o Congresso Nacional também fez esse reconhecimento. Já em 2005, a Câmara de Aracaju reconheceu oficialmente, olha que legal, a língua brasileira de sinais, a Libras, como língua de instrução e meio de comunicação objetiva e de uso corrente da comunidade surda, inclusive com a existência de intérprete de línguas brasileiras dos sinais nos estabelecimentos bancários, hospitalares, shopping centers e outros de grande afluência de público. Essa lei, de fato, ela é válida? Ela está acontecendo em Aracaju? Ela está em vigor, apesar da gente ter alguma dificuldade. Você sabe que na prática ainda é muito difícil, né? Então a gente ainda tem problema de surdo que chega em algum serviço que não tenha atendimento. Você tira, por exemplo, você ir com um surdo no shopping fazer uma compra. É difícil os estabelecimentos terem essa visão de que a gente tem uma comunidade surda que precisa ser atendido. Eu acho que aquela aí, o surdo, a sorveteria, ela Sim. revolucionou bastante. Breno é o nosso vice-presidente hoje. Mas quem vai lá, percebe que o surdo ele consegue atender, ele consegue cobrar, ele consegue Até porque fazer. lá só tem funcionário Só surdo. tem funcionário então, na surdo. verdade, quem não é surdo que tem que se adaptar a eles. Exatamente. E você vê que o processo flui normalmente. Normalmente. Entendeu? Eu vou falar agora a minha experiência como cliente, que realmente eu sou cliente Sim. da sorveteria. Até que assusta um pouco a gente. Porque você fica... De repente, a pessoa não vai falar e você, daqui que processa, não, é sorveteria de surdo. Mas que você saiba que vai lá, Sim. que sabe que o serviço daquela sorveteria é daquela forma, você toma aquele susto inicial. E é bom a gente estar do outro lado. Que, na verdade, o diferente somos nós ali. Quando a escola foi criada, tem o próprio pai de Breno falava assim, ele ouviu em algum lugar e sempre ele fala, nas falas dele ele sempre reforça que o surdo é um estrangeiro dentro do próprio país.
Verdade. Porque assim, a comunicação é o que faz a gente realmente ter essas relações, ter esses laços. Então, a partir do momento que essa comunicação é quebrada, dificulta qualquer tipo de interação, qualquer tipo de evolução, né? E aí o surdo, ela trouxe essa quebra e eu acho que é importante. Quem vai lá e tem esse atendimento e sai de lá satisfeito, percebe que existe uma comunicação que dá para se fazer, inclusive... Que dá para incluir, né? Dá para incluir, dá para... o surdo no seu estabelecimento. As empresas podem contratar surdos, então a gente também tem esse projeto de profissionalizar mesmo o surdo para o mercado de trabalho, porque eles são pessoas totalmente capazes de trabalhar, de se desenvolver, enfim, de prestar o serviço que se lhe for mandado, né? Demandado. A Câmara aqui de Aracaju, ela já faz a parte dela, inclusive agora no último concurso foram ofertadas 2 vagas, tá? 2 vagas para o tradutor de Libras. Intérprete. E inclusive eles já estão aqui trabalhando com a gente e é um passo bem importante aqui para a Câmara Municipal, né? Claro, porque aí o surdo ele já está mais próximo nas assembleias, porque assim, a gente vê hoje, a gente tem grupos de surdos que eles são mais politizados, né? Então eles gostam de estar nesses ambientes de Mas Câmara, eu quero ressaltar Assembleia. que a Câmara e a Assembleia também, Sim. legislativa, ela já tinha esse tipo de profissional na casa. Porém, na Assembleia eu não vou saber lhe dizer, mas aqui na Câmara, eles agora são concursados. Concursados, São que bom. servidores, né, da Que casa. bom. É bom que fica fixo, então não tem... E a valorização, que valoriza né? o profissional, é importante para o surdo também, porque ele sabe que lá vai ter o profissional para atender ele. Né? Que aí que tem uma linguagem técnica, né, para passar, e às vezes o surdo já tem a dificuldade própria, Sim. né, da situação, e com a linguagem mais acessível. Claro, e aí eles conseguem também essa dinâmica, né, de entender o que está acontecendo, propor alguma coisa, porque ele sabe que vai ter uma comunicação ali. Gerindo a vida dele aqui, exatamente, né? Exatamente. Aqui na Assembleia. O ideal, assim, seria que se na nossa escola básica a gente já tivesse a Libras, né? Porque aí a gente, naturalmente, o ser humano, o brasileiro já ia crescer aprendendo Libras. Só que ainda é um passo assim, que está muito distante. A gente tem problema de política pública hoje pelo fato de a gente não ter números. A gente não tem aqui um dado atualizado de quantos surdos existem em Aracaju. Então, eu pesquisei isso para a gente difícil, compor essa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, e realmente eu não encontrei uma coisa atualizada. É difícil, então a gente não sabe. O IBGE ainda traz alguns dados sobre surdez, mas é muito vasto, é muito amplo, porque a gente tem surdo, tem levemente surdo, enfim, tem vários níveis. A gente precisava de uma política para saber quantos surdos mesmo a gente tem no estado, para dizer, olha, sabe, a gente precisa de ações aqui, a gente precisa... E aí a gente não tem esse número, até mesmo para captar aluno lá para a instituição. Quantos surdos em idade escolar estão aí fora da escola, onde eles estão. Então, assim, a gente tem um projeto de fazer uma busca ativa nisso, lá, que é justamente ir em municípios, ir no interior, principalmente aqui na região metropolitana de Aracaju. Mas atende mais a sede, né? A gente atende Aracaju, mas a gente atende também interior. A gente tem aluno de Laranjeiras, aluno de Socorro, aluno de Itaporanga, a gente tem de outros municípios. Eu lembrei agora que na igreja que eu frequentava quando eu era criança, adolescente, eles começaram com um trabalho de Libras muito forte. E de repente a igreja encheu de surdo, porque além da aula que a igreja ofertava, para quem era da igreja e para quem era de fora, os cultos eram transmitidos, né? Eram traduzidos, na verdade. E qual a importância do papel, não da religião em si, mas das igrejas, nesse sentido? Vocês têm esse contato, vocês têm essa parceria? A gente não tem parceria com a igreja, apesar de que já teve na história do IPAESE algumas igrejas que eles focam muito na Libras. Então a gente já teve muito professor que era de igreja, que era de determinadas igrejas, que iam para lá para o IPAESE, porque isso aí era bom para a gente, porque hoje a gente tem escassez de mão de obra mesmo, então de professor, né? Mesmo, às vezes a gente não tem professor de tal disciplina com Libras, é muito difícil achar profissional, sabe, bilíngue mesmo, profissional que tenha o domínio da Libras aqui. Então, esse papel, o que a igreja faz, essas igrejas que focam mesmo em treinar e dar esse curso de Libras, ajuda também a gente. Que aí o nosso objetivo também é capacitar esses profissionais, né?
Entendi. Tô com outro recadinho aqui. De uma pessoa Cheio de recado. bem especial para você. Oi pessoal, tudo bem? Me chamaram para falar um pouquinho sobre o Raul, esse amigo querido que eu tenho na minha vida há mais de uma década. E falar sobre ele é muito fácil, né? Falar sobre alguém que você se orgulha, que você se espelha, fica muito tranquilo. Então, amigo, um beijo para você. Eu sou muito orgulhosa do ser humano que você se tornou, do quanto que de esforço você coloca, e dedicação que você coloca em absolutamente tudo que você faz, né? Todo o sucesso que você vem tendo, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, é mais que merecido. E eu sou muito, muito grata de estar aqui do seu lado, acompanhando tudo, vibrando com cada conquista sua, né? Que tenha muito, muito mais sucesso na sua vida, porque o mundo é muito pequeno pro tamanho do seu coração. Te amo. Beijos. Eita, assim não dá não, assim vamos ter que cortar esse programa aí. A Alessandra, ela é sua amiga de onde? É do IPAES? Ela é do Contabilidade? Olha, a Alessandra não é do IPAES, não é da Contabilidade. A Alessandra é uma pessoa que eu encontrei na vida. Eu encontrei na vida, a gente se conheceu através de um amigo próximo meu. Ela é professora também, só que ela é professora universitária. E ela foi também uma pessoa muito importante para mim aqui em Aracaju. Como eu falei, né, eu era uma pessoa que chegou aqui sozinho, então eu tive que ir criando meus laços. E ela foi e continua sendo, e espero que seja por muito tempo, esse laço assim comigo. É uma pessoa que me abraçou aqui também, como irmão mesmo. A gente tem uma amizade muito forte. E aí, ouvir essas coisas assim só reforça que a gente aquece, né? O É coração. muito bom, é muito bom. Muito Sem bom. esperar é melhor É ainda. melhor ainda. Difícil, difícil. Bom, gente, a gente está encerrando agora o segundo bloco. E no terceiro e último bloco a gente volta para terminar essa linda história de Raul Silveira. Terceiro e último bloco, e para você que chegou agora na TV Câmara Aracaju, o programa ID de hoje conversa com o presidente do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, IPAES, Raul Silveira. Raul, quando eu estava pesquisando sobre o tema, eu encontrei pesquisas de 2019 que falam que a surdez está aumentando em todas as pessoas e em todas as idades. Mas poucas têm assistência de saúde ou desfrutam integralmente dos direitos estabelecidos constitucionalmente. Mesmo que a surdez seja mais comum nos idosos, o quadro de perda auditiva também está associado ao estilo de vida, doenças pré-existentes e, principalmente, diagnóstico tardio e falhas no tratamento. Isso procede aqui também? Eu não sou lá o especialista para falar sobre a questão da origem da surdez, né? Mas a gente tem... Como eu estou lá na comunidade, a gente entende que há alguns anos atrás, muitas crianças nasciam surdas por questão de vacinação, doenças no parto, enfim, algumas doenças já genéticas de família. E a gente começa a notar que os novos surdos que estão aparecendo, eles não nasceram com surdez. Foi algum tipo de doença adquirida durante a infância. Então, assim, isso com certeza é reflexo do sistema de saúde. Então faz diferença, a falha, ou às vezes o acesso mesmo, pessoas, sei lá, em alguma região que não tenha tanto acesso à saúde fácil, e aí vem a importância de pré-natal, vem a importância de vacinação, vem a importância disso tudo na vida da criança, né? Para justamente evitar que alguma doença torne ela surda ou cega ou qualquer outro tipo de deficiência. E tem algumas manias, digamos assim, não posso nem dizer que é preconceito, que às vezes é falta de informação mesmo, de pessoas que não têm muito tato e nem trato com a comunidade surda. E aí o surdo tem algumas coisas assim, né, que a gente precisa para se comunicar melhor, por mais que a gente não saiba a linguagem dos sinais, né, o Libras. Como é que a gente faz para poder ter essa comunicação, conseguir essa comunicação? Hoje a gente fala que é mímica, né? O pessoal que encontra o surdo e às vezes não consegue mímica e assim... Ou gritar também, né? Tentar gritar. Falar alto, achando que vai entender. Não vai conseguir, não vai ter efeito, né? Então, assim, o surdo ele também é muito aberto para quem não sabe Libras, né? De tentar se comunicar ou através de mímica. Muitos sinais de Libras é muito parecido, são sinais que você não precisa saber Libras para saber o que significa aquilo, né? Até porque também muitos se popularizaram, né? Então facilita bastante, assim. Mas a gente tem problema, inclusive, de surdos, até surdos já adolescentes, já adultos, que não sabem Libras.
Então isso é um problema também, assim, que a gente tenta trazer, entendeu, para a instituição. Porque imagine você, um adulto que se comunicou a vida toda através de mímica. Porque você nunca teve, sabe, instrução, às vezes a família não sabe que existe uma escola especializada, às vezes a família não sabe como ter acesso a isso. A gente tem lá casos de alunos que veio aprender Libras já tarde, a gente tem casos de pais que até hoje não sabem Libras, para se comunicar com o filho dentro de casa. Porque também tem que ser um trabalho familiar. Familiar. Porque não vai adiantar a pessoa surda aprender se não vai saber comunicar. Exatamente. Então, assim, por isso que o nosso trabalho, como eu falei, iniciou como uma escola para o surdo, mas a gente está estendendo isso para pais, familiares, comunidade, porque a comunicação. Tem surdo que quer estar no IPAESE, porque lá ele consegue se comunicar e às vezes dentro de casa não consegue. Então a gente está com esse trabalho, sabe? De estar focando nos pais, focando na família, em amigos, enfim, na comunidade como um todo. Tá, e como é que uma pessoa que não é surda pode fazer para se comunicar melhor com os surdos? Primeiramente é aprender Libras, né? A gente tem... Hoje o IPAESE oferta curso de Libras. Inclusive para quem não é surdo. Principalmente para quem não é surdo, certo. Porque a nossa ideia mesmo o nosso público-alvo é o ouvinte. Que é, quanto mais a gente capacita o ouvinte em Libras, mais a comunidade surda vai ter disponível pessoas que consigam se comunicar com eles. Mas a gente tem aí o SESC, a gente tem outras instituições, o próprio Estado tem cursos básicos de Libras. A gente tem outras instituições que oferecem cursos. Então, assim, isso é questão de comunicação. Independente se você tem surdo na família, se você não tem, se você tem negócio ou não. Mas é importante você conseguir se comunicar com todo mundo, né? É tão bonito a gente que se comunica, a gente que interage com todo mundo e às vezes está num ambiente que você não consegue. A gente foca tanto hoje em aprender, por exemplo, o inglês, para quando vem um estrangeiro para cá, e não tem esse mesmo foco na hora de aprender a Libras. E o falar também pausadamente, para que tenha a leitura labial. Alguns conseguem fazer leitura labiais, todos, né? Nem todos conseguem também. Mas assim, você consegue se comunicar com o surdo. Se o surdo for alfabetizado, você consegue escrever. Enfim, a gente sempre, para comunicação, a gente sempre dá um jeito. A tecnologia hoje também chegou para poder até facilitar, né? Porque Exatamente. se souber escrever, como você falou, WhatsApp... Você vê que surdo você consegue se comunicar pelo WhatsApp tranquilo. Claro que ele tem uma linguagem um pouco diferente, o português dele é diferente, porque existem algumas coisas técnicas que a gente aprende e eles não. É verbo de ligação, artigo, eles usam a, entendeu? Eles usam as palavras geralmente no infinitivo. Sim. Eu comer hoje. Porque existe, claro, o sentido da comunicação e não o português, porque Entendi. isso aí é mais nosso, né? Mas você consegue se comunicar tranquilamente com o surdo. E como eu falei, eles são muito abertos. Eles são muito abertos também a quem não tem Libras, ele conseguir essa comunicação. Se você ficar 2 horas com o surdo em uma sala, mesmo que você não saiba nada, em algum momento vocês vão conseguir se comunicar. Em algum momento vocês vão conseguir. Aí, da mesma forma como a gente se esforça para se comunicar com um estrangeiro, chega aqui um inglês, um espanhol, a gente se esforça. Então, vai ser igual. Vocês têm, voltando aqui à parte profissional, de inserção profissional das pessoas surdas, vocês têm parcerias com algumas empresas? A gente tem. Hoje a gente terceiriza mão de obra surda lá para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Então, a gente tem um contrato com eles, né? Um convênio, que aí a gente coloca alguns surdos para digitalizar processos e a gente tem um supervisor que é um intérprete, que aí na necessidade de ter essa ligação entre quem vai passar o processo e o surdo, aí ele consegue comunicar. Mas hoje a gente terceiriza para lá. A gente tem algumas parcerias voluntárias lá no própria instituição e a gente está com projetos também de fazer... Mas voluntários do quê? Surdos ou... Ouvintes, isso. E a gente tem, agora o nosso foco é realmente fazer algo voltado para o mercado de trabalho, para o surdo. Porque a gente está percebendo também que muitos alunos saem da escola e aí não tem essa perspectiva. Os alunos que hoje a gente tem, que por exemplo foram para a universidade, eles são uns alunos assim, que têm às vezes a estrutura familiar, já é mais sólida, entendeu? Às vezes eles já são... A gente sabe que toda turma, né? Toda alguém família, sobressai, sempre né? alguém está sobressaindo. Mas a gente já teve curso técnico lá de informática, então a gente já teve parceria com a Oi, parceria com a Petrobras para fazer capacitação mesmo do surdo.
E hoje a gente está querendo retomar isso para voltar ao mercado de trabalho, para a gente incentivar a ter mais parcerias. E a gente tem esse modelo de parceria com o TRT, que é um modelo de sucesso há muitos anos já. Está aí um pouco mais de 10 anos que a gente já tem essa parceria. E aí a gente vai focar mesmo para fazer parceria com outras instituições, empresas privadas, empresas estatais, enfim. E me diga uma coisa, como é que sua família recebe esse seu trabalho, né? Então, minha família, desde o começo, logo quando eu... Primeiro que eles têm o mesmo amor pelo IPAESE que eu tenho. Eu sempre converso com minha mãe sobre isso, porque, enfim, primeiro pela história de, como eu falei, de Geórgia, das pessoas que a gente já conheciam lá, né, dentro da instituição. E como também foi uma oportunidade que eu tive de permanecer aqui. Então, eles veem a importância disso para a minha vida mesmo. E eles estão aqui hoje também? Não. Minha família é bem... Espalhada. Meu pai mora no interior da Bahia, na minha cidade natal, no Paulo Afonso. Minha mãe mora em Itaquaquecetuba, lá em São Paulo. E minha irmã mora em Curitiba, no Paraná. Bem então, espalhado. assim, a gente tá bem espalhado. Sempre que a gente consegue, a gente tá ali conversando de vídeo, liga... Mês passado eu fui visitar minha mãe lá em São Paulo, mas assim, sempre que a gente consegue, a gente conversa. Apesar da correria do dia a dia, mas a gente sempre está conversando. E eu sempre estou falando sobre o IPAESE, porque hoje não sai da minha boca, né? É, seu o IPAESE, né? É o assunto da vez. Quer me convidar para algum... Vamos conhecer alguma o IPAESE. Programação? Vamos conhecer a instituição, aí tá na minha boca, assim. E eu falo sempre assim, vou para algum lugar, eu vou comprar uma comida. Já falou, e aí, o senhor já está contribuindo com alguma entidade? O povo fala que é boca de pedinte eu agora. Mas tem que Tudo ser, eu tô pedindo. Porque é uma ONG, né? A gente precisa... É mantido dessa forma. A gente precisa e eu gosto mesmo de divulgar, é para o povo conhecer, Então, sabe? aqui também é uma oportunidade. Com certeza. Vou mostrar mais um vídeo. Meu Deus. Para você, de uma pessoa. Essa é bem especial. Ô mãe, briga com a Rayane! E foi assim toda a nossa infância, né, meu irmão? Então, falar de você, Raul, é falar sobre superação, falar sobre força, sobre resistência, né? Você sabe o quanto você é um referencial pra mim quando o assunto é persistir. Você sabe que o seu exemplo de vida me ensinou que as lutas vêm sim, mas para serem vencidas. Muitas pessoas olharam pra você no decorrer da sua caminhada e até nem acreditou em você. E você mostrou pra você mesmo o quanto você é capaz de chegar em lugares altos, né? Te admiro, meu irmão, pela força, pela garra, pela persistência, pelas perseveranças e pelas lutas que você venceu, né? Conta sempre comigo pra tudo. Você sabe que eu te amo muito, né? Um beijo, fica com Deus. Eita, aí é pesado. Já tem muito tempo que eu não vejo minha irmã, aí é mais pesado. Mas não vou chorar não, viu, gente? Pode chorar, viu? Minha irmã é tudo pra mim, né? Tudo pra mim, assim, a gente... São só vocês dois, né? Somos só nós dois. E como você sabe, como é irmão, que é criado junto, é aquela briga, a gente tá brigando de manhã e de tarde já tá se amando. De manhã mesmo. Às vezes até algumas horinhas depois. Eu dizia sempre que eu sempre fui muito fraco, aí ela sempre me batia, apesar dela ser mais nova do que eu. Ela não, às vezes não tinha força, aí vinha lá, me mordia. A gente sempre teve isso. Minha irmã fez uma tatuagem em homenagem a mim, muito linda. Muito amor, viu? Assim, eu amo minha irmã. É tudo pra mim mesmo, de verdade. Agora vamos ver nosso último recado vindo de São Paulo. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a mãe do Raul e vim aqui parabenizá-lo também por essa homenagem que está sendo feita ao meu filho. Me enche de orgulho, estou muito, mas muito orgulhosa. Você não tem noção do tamanho da minha felicidade por você, meu querido. E quero dizer que isso tudo é fruto de um bom filho, aquele que tem um bom alicerce, uma boa raiz, é educado, disciplinado, tem foco, como você sempre teve a vida inteira. Você chega longe e isso é o começo de todas as coisas. E quando a gente tem um alicerce muito bom, a gente tem uma trajetória melhor ainda. Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse menino humano que você é, fazendo o melhor por si e por os demais que estão ao seu redor. E eu tenho certeza que onde você tocar e tudo aquilo que você fizer, você só vai ser abençoado em todos os seus trajetos, tá bom? Te amo, te respeito e te admiro, tá bom? Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Beijo. Ai, ai. Uma coisa bastante interessante que ela falou foi sobre esse foco, né? Você chegou aqui um menino
com o dinheiro do seguro-desemprego contado. Contadíssimo. E hoje você fez essa linda história que tem uma missão muito grande, muito bonita aqui na nossa cidade. A comunidade surda tem muito que agradecer, né, a você, a tudo que você faz. Você entrou lá, também um menino, entrou um estagiário, meio sem saber o que, acredito, né, sem saber o que estava nem fazendo, e construir uma história, né, dentro de uma instituição também que presta um serviço essencial para essa comunidade. É isso, eles me acolheram assim de uma forma. Minha mãe é minha inspiração, né? Minha mãe é assistente social. Então tava no sangue, né? A gente tá, assim, é no sangue realmente, sabe? Minha mãe sempre foi muito uma pessoa acolhedora, uma pessoa que... E aí, eu desde pequena, eu vi aquilo e eu peguei aquilo pra mim, sabe? Eu dizia sempre, quando eu era mais novo, que eu dizia, o povo também, eu não sei dizer não. Porque eu não sabia dizer não, o povo me pedia as coisas, eu faço. Às vezes eu nem queria fazer, às vezes eu não tinha... Eu faço, eu ajudo. E aí, eu hoje estou conseguindo falar não, porque hoje está sendo necessário em alguns momentos eu falar não. Mas para mim ainda é difícil, sabe? Porque eu gosto de ajudar, eu sinto prazer em ajudar, eu sinto prazer em ver que eu sou útil em alguma coisa, sabe? E vendo, por exemplo, as crianças ali me agradecendo porque eu estou ajudando eles. Isso para mim é o que eu queria. Assim, o objetivo é esse. Alcancei o objetivo, né? Que é eu poder utilizar do meu tempo para ajudar alguém que precisa muito mais que eu, sabe? E aí isso para mim é importantíssimo. O meu trabalho lá é justamente isso. Eu não quero nada pessoal, eu estou aqui dando entrevista, ou enfim, eu não tenho interesse nenhum pessoal de me promover, de nada. Meu interesse principal é que a instituição seja reconhecida, é que esse surdo seja atendido, é que o IPAESE mesmo consiga ter a força que ele tem, sabe? Que o pessoal, a população Aracaju mesmo consiga reconhecer a instituição que o IPAESE é. Então isso para mim já é um trabalho, sabe, realizado que eu tenho. Raul, quero agradecer essa presença aqui no IDE Aracaju. Foi muito, muito bacana conhecer sua história. Que bom. Contar um pouquinho, né, pra gente esse trabalho lindo que você faz no IPAESE. E seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço e convido vocês também a conhecer a instituição, conhecer os trabalhos que a gente tem e a população aí também que tenha interesse de conhecer, para conhecer mais um pouquinho da cultura surda, né? Obrigada. Tá bom. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa IDE Aracaju. Acompanhe a gente através da TV Câmara Aracaju, 5.3 em canal aberto, 305.3 na Sky e 8 na NET, como também pelo site da TV Câmara Aracaju e por nossas redes sociais. E na próxima semana a gente volta, viu? Até lá!